Brasil é um país jovem. Comparado às outras nações do chamado Velho Mundo, nosso país seria como que um adolescente, vislumbrando em clima de festa a comemoração dos seus 500 anos de descobrimento. Descobrimento de seus mares, de seus rios, de suas florestas, de sua majestosa e deslumbrante natureza. Descobrimento também de um povo primitivo, que habitava suas terras quando os chamados descobridores aqui chegaram. Este povo, na verdade vários povos distribuídos em diversas tribos diferentes e espalhados por todo o país, já habitavam nossa terra muito antes da chegada dos portugueses. Mas quem eram aqueles homens, nus, pardos, de bons narizes e bons corpos, como escreveu Pero Vaz de Caminha em sua carta? Bem, de acordo com as teorias mais aceitas, não só os índios brasileiros, mas todos os que viviam no continente americano, seriam caçadores nômades que migraram da Ásia, cruzando pela ponte de gelo, que nas eras glaciais teria unido a Sibéria ao Alasca através do Estreito de Bering. Com o passar do tempo, os habitantes das Américas foram formando grupos, tribos, civilizações e até impérios majestosos, alguns dos quais chegavam a ser mais avançados que as próprias civilizações europeias. Dentre os povos que mais se destacaram, podemos citar os maias, que apresentaram profundos desenvolvimentos nas artes, na matemática e na astronomia. Os astecas, que se instalaram no Vale do México em meados do século XIV e construíram um vasto império com 500 cidades e 15 milhões de habitantes. E os incas, que habitavam as encostas da Cordilheira dos Andes na América do Sul e chegaram a possuir um enorme território com 4.000 quilômetros de comprimento por 650 quilômetros de largura. Já os índios brasileiros não apresentavam um nível de evolução tão avançado, mas possuíam seus costumes e seu modo de vida característicos. Os primeiros povos indígenas que entraram em contato com os portugueses foram tribos do grupo Tupi-Guarani, que povoavam praticamente todo o litoral brasileiro. Mas e estes portugueses? Como foi que chegaram à costa brasileira e realizaram o descobrimento do Brasil? Bem, para entender tudo isso, temos que voltar um pouco antes do descobrimento e entender a história deste pequeno país do século XV. Portugal, à beira do oceano, era uma colônia de artesãos e pescadores. Daí, sua devoção ao mar. E o mar, que alimentava o homem, o intimidava também. A navegação era costeira. Avançar no Oceano Atlântico era uma coisa impensável, pois as lendas sobre monstros marinhos que devoravam embarcações e o terrível abismo do fim do mundo desestimulavam as tentativas.
Naquela época, o forte da economia na Europa eram as especiarias, que ajudavam a conservar os alimentos e eram indispensáveis na mesa e nos bolsos dos comerciantes. Mas ao mesmo tempo em que expandia seu comércio, Portugal também se armava. Durante um século desenvolveu sua marinha mercante e militar. E para facilitar a navegação, adaptou o astrolábio na leitura das estrelas, substituiu os portulanos pelas cartas de marear e adotou os roteiros de viagens que mapeavam o litoral, o clima e as correntes marítimas. De todas as invenções portuguesas, a que mais ajudou os navegadores foi a caravela. Na verdade, os árabes já a utilizavam, mas foram os portugueses que inventaram um sistema misto de velas, possibilitando maior rapidez nas manobras e cursos de longa distância. Em 1453, os turcos otomanos entraram em Constantinopla e bloquearam a passagem terrestre para o Oriente. A rota da seda, do ouro, do sal e das especiarias estava fechada. Era o fim do Império Bizantino e o começo dos novos descobrimentos. Pois de agora em diante, restava aos países europeus apenas uma direção: o caminho do mar. E seria preciso enfrentá-lo. Durante o século XV, Portugal foi colonizando a costa ocidental da África e as ilhas da Madeira, Açores e Cabo Verde. Graças ao infante Dom Henrique, Portugal aos poucos descia o Atlântico e explorava o litoral africano. Até que em 1498, Vasco da Gama seguiu pelo caminho de Bartolomeu Dias, que havia conseguido ultrapassar o Cabo da Boa Esperança no sul da África e assim alcançou Calicut nas Índias. Estava realizada a mais longa viagem marítima até então empreendida. E, finalmente, havia sido descoberto um novo caminho para as Índias. Os países ibéricos, Portugal e Espanha, lideravam as navegações e, com suas empreitadas, mudariam as fronteiras do mundo. Em 12 de outubro de 1492, Cristóvão Colombo descobriu a América. Numa viagem de 2 meses a serviço dos reis católicos da Espanha, ele ancorou na ilha de San Salvador, na América Central. Colombo imaginava chegar ao Oriente viajando pelo Atlântico. Seu sonho não se realizou, mas acabou descobrindo um novo continente. Portugueses na Ásia e na África, espanhóis na América. O mundo se alargava. Preocupados com as novas conquistas, Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Tordesilhas em junho de 1494. Numa hábil negociação de Dom João II, rei de Portugal, a terra foi dividida ao meio, de um polo a outro. O meridiano traçado a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde definia as novas posses. Terras e ilhas já conquistadas ou a serem conquistadas à esquerda dessa linha imaginária pertenceriam à Espanha. À direita dela, ou seja, a leste desse meridiano, seriam de Portugal, inclusive a Índia. Nesta época, o Brasil ainda era desconhecido, mas esse meridiano, que cruzava as futuras cidades de Belém do Pará ao norte e Laguna em Santa Catarina ao sul, já assegurava essas terras à coroa portuguesa. O século XVI estava se iniciando e o mundo tinha pressa. Da América, nada se sabia. Na Europa, acreditava-se que Colombo havia descoberto o caminho das Índias pelo Ocidente. Era preciso confirmar, mas poucos se aventuravam. Numa segunda-feira, 9 de março de 1500, Pedro Álvares Cabral partia de Lisboa no comando de 10 naus, 3 caravelas e 1.500 homens. Viajava com a missão de fundar feitorias na Índia e garantir o comércio naquela região.
No Atlântico, rumando sempre a sudoeste, a esquadra afastou-se muito da costa africana. Um afastamento polêmico. Uns admitem que Cabral tinha de se afastar para evitar as calmarias, pois as naus e as caravelas precisavam dos ventos que eram o combustível da época. Outros acreditam que o afastamento fazia parte dos planos da viagem e teria sido intencional, pois após a assinatura do Tratado de Tordesilhas, o rei Dom Manuel queria confirmar a posse de suas terras. Assim, em 21 de abril, os navegantes perceberam plantas boiando no mar, os primeiros sinais de que terra firme se aproximava. Na manhã seguinte, notaram pássaros voando. À tarde desse mesmo dia, 22 de abril, a esquadra avistou um monte alto e redondo, e Cabral deu-lhe o nome de Monte Pascoal, pois eram dias de Páscoa. As terras mais abaixo, com árvores frondosas e muitas aves, recebeu o nome de Ilha de Vera Cruz, pois imaginavam ter chegado a uma ilha. Na verdade, estavam onde é hoje o sul da Bahia. Ninguém desembarcou, pois anoitecia. No dia seguinte, Cabral ordenou que Nicolau Coelho, capitão e experiente navegador, fosse até a praia. Ressabiados e um pouco distantes, índios e portugueses trocaram presentes. No dia 24, a frota rumou para o norte umas 10 léguas, cerca de 60 quilômetros, e ancorou na enseada de Porto Seguro, atual Bahia Cabralha. A primeira missa, rezada por Frei Henrique Soares de Coimbra, foi no litoral, junto ao arrecife da Coroa Vermelha. Era domingo, 26 de abril. Curiosos, os índios assistiam à distância. Eram os tupiniquins maravilhados com os portugueses. No dia 1º de maio, Frei Henrique celebrou a segunda missa, a primeira do continente, com a presença de vários índios participando e imitando os gestos dos europeus. No dia seguinte, a esquadra levantou velas e seguiu rumo às Índias. Mas a caravela de Gaspar de Lemos retornou a Portugal, levando uma carta de Pero Vaz de Caminha ao rei, relatando o descobrimento. Lá, Dom Manuel rebatizou a nova conquista de Terra de Vera Cruz. Acontece que, com o passar do tempo, o nome Brasil foi ganhando força e se popularizando por causa do pau-brasil, uma árvore de onde se extraía uma tinta cor de brasa, um Brasil, como diziam os portugueses. Era um tipo de madeira de grande valor comercial esse pau de tinta, que antes era buscado nas Índias para tingimento de tecidos. No início, Portugal não se interessou pelas novas terras. Não havia ouro nem especiarias, só madeira vermelha. A afirmação é de Américo Vespúcio, cosmógrafo e letrado, que em 1501 e 1503 acompanhou as expedições de Gonçalo Coelho ao Brasil. Em sua primeira viagem de reconhecimento, Vespúcio identificou vários lugares do litoral com datas e nomes do santo do dia. Assim foram batizados o Rio São Francisco, Rio de Janeiro, Angra dos Reis e São Vicente, dentre vários outros. Além do pau-brasil, Américo Vespúcio não descobriu outras riquezas. Mas seus mapas e viagens, não só pelo Brasil, mas por todo o chamado Novo Mundo, deram os contornos do litoral e identificaram um novo continente que viria a receber o seu nome, América.